Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Depois de uma sequência de 24 vídeos de guia pré-Euro, de vídeo de final da fase de grupos, de jogo das oitavas, quartas, semifinal, chegou o grande momento, chegou a hora do vídeo, um pré-jogo especial sobre a grande final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra, que acontece neste domingo, 4 da tarde, transmissão da Casa TV, da Globo e também do Sport TV. Também vai ter vídeo do pré-jogo da final da Copa América entre Argentina e Colômbia. Então já peço você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, também dar aquela força divulgando esse e os outros vídeos do canal para ajudar quem está tentando crescer neste meio. Então bora lá começar a falar desse jogão. Iniciando pela campanha das seleções, a Espanha passou em primeiro no seu grupo, o grupo da morte, que tinha Itália, Croácia e Albânia, venceu os 3 jogos, goleou a Geórgia nas quartas, nas oitavas, quer dizer, nas quartas eliminou a Alemanha, os donos da casa, num jogaço na prorrogação, e na semifinal passou pela França, que era até então a principal seleção do continente nos últimos anos. Enquanto que a Inglaterra passou em primeiro no grupo com Dinamarca, Suíça e Eslovênia, jogando um futebolzinho, uma bolinha, né? Qualquer nota, venceu na estreia, empatou os outros 2 jogos. Nas oitavas, elimina a Eslováquia na prorrogação, depois de empatar o jogo no último lance do tempo normal. E nas quartas, elimina a Suíça nos pênaltis, enquanto na semifinal elimina a Holanda com um gol nos acréscimos do Ollie Watkins. O que já mostra um pouco do que foi essa campanha de ambas seleções. Para mim, a Espanha é a melhor seleção do torneio, é a seleção que jogou mais bola desde a fase de grupos e merecidamente está na final. Para mim é a favorita e é o meu palpite, inclusive, para ser campeão, já deixa de antemão que é a Espanha. De uma Inglaterra que teve um desempenho bem abaixo do que se esperava durante toda a competição. E sim, cresceu nos últimos 2 jogos. O primeiro tempo contra a Holanda foi bom, teve uma atuação bem melhor, que foi fazendo ajustes do Southgate durante a campanha, que fez o time conseguir avançando e que soube aproveitar também ter caído num lado da chave mais acessível. Enquanto a Espanha, por exemplo, teve Alemanha e França, a Inglaterra teve confrontos um pouco mais acessíveis contra a Suíça e a Holanda, apesar de serem seleções competitivas, são inferiores tecnicamente que a Inglaterra e isso fez diferença. Agora os ingleses têm seu grande teste. Uma seleção que individualmente é tão boa, muito boa, mas que coletivamente vem jogando muita bola. E a Espanha pega mais uma grande seleção, né? A Espanha pode ser campeã eliminando a Alemanha, que era o dono da casa, a França e a Inglaterra, talvez 2 dos melhores elencos do futebol europeu. Então, promessa de um grande jogo, que tem bons ingredientes. Se a Espanha for campeã, ela vai se isolar como a maior vencedora da Eurocopa. Ela está empatada com a Alemanha com 3 títulos. E se vencer, vai a 4. E a Espanha voltando a uma grande decisão, né? Tudo bem que teve título recente na Nations League, mas dos grandes torneios é a primeira final da Espanha desde o título da Euro 2012, aquele 4-0 histórico na Itália. Enquanto que a Inglaterra busca o seu primeiro título de Euro. Chega mais uma final, lembrando que a Inglaterra é a atual vice, perdeu na última edição para a Itália nos pênaltis jogando em casa. E a Inglaterra só tem um grande título em futebol de seleções, que foi a Copa de 1966. Aí a gente entra numa outra parte. A questão mental, que numa final sempre é muita diferença. São 2 seleções que já experimentaram estarem atrás do placar e conseguiram mostrar força de reação para isso. Porém, numa final, estar atrás tem um peso ainda maior. A Espanha sofre talvez por falta de maior experiência em grandes jogos. É uma seleção que eu acho que vai ter o seu auge, não agora, apesar de já estar jogando muito. Acho que é uma seleção que tem tudo para crescer ainda mais nos próximos ciclos, tanto na Copa de 2026 quanto até na próxima Euro. Até pela idade, na jovem idade de alguns dos seus principais jogadores. Enquanto que a Inglaterra carrega consigo o fardo do quase, o fato de ser uma seleção estigmatizada por fracassar, por chegar perto e não conseguir. Isso vem de gerações e gerações da seleção inglesa e essa também carrega esse peso. Então, se a Inglaterra sair atrás do placar, será que vai ter força? Será que todos esses traumas não vão falar mais forte na cabeça dos jogadores? É algo a se pensar. Muitos deles estavam em campo na última final contra a Itália, viram também quando criança a seleção também fracassar contra gerações também muito talentosas. Então, isso é algo que acompanha as seleções inglesas, esse chegar sempre e bater na trave. No ponto de vista físico, a Inglaterra também tem um pouco de desvantagem, porque jogou 2 prorrogações, né? Tanto contra a Eslováquia e contra a Suíça, que foi até os pênaltis. A Espanha jogou uma prorrogação contra a Alemanha, teve um jogo na fase de grupos contra a Albânia, ficou com um time mais misto, reserva. Porém, no jogo contra a França, a Espanha também terminou o jogo já mais se arrastando. Alguns jogadores demonstrando um claro cansaço, especialmente o Rodri, que é um cara muito importante. O Lamine Yamal também, o Lamine Yamal que não ficou até o final do jogo da Alemanha, até por ser jovem, geralmente é normal ele ter uma queda física, ainda mais no segundo tempo, pela pouca idade.
de um lado da Inglaterra, só que a Espanha jogou menos. Porém, a Inglaterra tem uma vantagem nesse sentido, que é ter mais opções no banco. O banco inglês, o elenco mais recheado, especialmente no meio para frente, numa final é importante. Lembrando que na semifinal, o gol da classificação é uma assistência do Cole Palmer para o gol do Ollie Watkins, dois jogadores que saíram do banco de reservas da Inglaterra. Isso é algo importante. Mas eu acho que a Espanha é favorita porque é a melhor seleção. E eu vejo o jogo sendo muito mais a Espanha tendo a iniciativa, tendo a posse de bola, quanto a Inglaterra que tende a se fechar um pouco mais, tende a marcar de maneira mais agressiva. Quanto a Holanda funcionou no primeiro tempo, a Inglaterra subindo as linhas, marcando de forma mais agressiva, foi algo que deu certo. Vamos ver se vai repetir isso contra a Espanha, pois a Espanha tem Nico Williams e Lamine Yamal, ou seja, dois jogadores de muita velocidade que em campo aberto podem fazer estrago. E a Inglaterra vai ter um cenário diferente que ela não teve nessa Euro, que é não teme que é a obrigação de ser a seleção que vai propor. Não tem um adversário que vai esperar mais a Inglaterra. E a Inglaterra tem dificuldades de propor, de criar. E ela vai ter a oportunidade de jogar um pouco mais fechado, tentar explorar os contragolpes. Pensando lá na Inglaterra, eu fico em dúvida na escalação e qual será o ajuste que o Southgate vai fazer. Ele começa o torneio no 4-3-3, com o Foden aberto pela esquerda, jogando mal, o Tripper sendo esse lateral invertido pela esquerda, o Saka jogando mais aberto à direita, o trio do meio com o Arnold e Bellingham. O Arnold perde a posição, chega a testar o Conor Gallagher, mas quem se firma é o Kobe Mainoo, um jovem do Manchester United e que jogou uma ótima semifinal contra a Holanda, ao lado do Declan Rice. Porém, a partir do jogo contra a Suíça, ele muda. E a seleção começa a jogar muito mais no esquema com três zagueiros. O Walker fazendo essa barra zagueiro, barra lateral, horas tendo também liberdade para subir, até para soltar o Saka. O Saka se sacrificando, atuando muitas vezes como um ala, fechando a telinha de 5. Ele vem tanto no contra a Suíça, como no jogo da Holanda no segundo tempo, o Luke Shaw entrou no segundo tempo no lugar do Trippier. Aí você tem um ala esquerda mesmo, um canhoto na posição, não um destro improvisado. Mas resta saber também qual é a condição física do Luke Shaw, será que ele aguenta 90 minutos? Em que condições aguenta? Porque essa vem sendo um grande problema, essa ala esquerda. E é o jogador que vai bater de frente com o Lamine Yamal, que vem fazendo uma grande Euro, que tem uma capacidade de drible, de um contra um especial. Fico curioso como vai ser esse ajuste, se veremos uma Inglaterra atuando, permanecendo nessa ideia que foi contra a Suíça e a Holanda, ou se veremos uma Inglaterra voltando aquele 4-3-3, até para rechear um pouco mais o meio-campo, porque o meio-campo é o grande setor da seleção espanhola. E até para, se decidir desmontar esse linha de 5, até também para deixar o Walker batendo mais de frente com o Nico Williams. Quando a gente pensa em laterais com grande capacidade defensiva de um contra atacantes dessa característica do Nico Williams, o Walker é talvez o principal nome hoje na atualidade. É um cara que já fez grandes embates com o Vinícius Júnior e outros jogadores e é conhecido no meio de futebol por ser um cara muito difícil de se superar, até por ele ser rápido e veloz e um ótimo marcador. E o Nico Williams, que na semifinal sofreu com o Koundé, que também é um cara muito bom nisso. Então fica acho que a principal dúvida tática sobre a Inglaterra, de como ela vai ir armada para esse jogo. Eu não acho que o Southgate vai fazer mudanças no time titular, mesmo com Kane e Bellingham, o desempenho deles sendo abaixo, acho que eles vão titulares serem duas grandes referências. O Kane é o capitão e tudo mais, mas fica essa dúvida, se veremos a Inglaterra ainda jogando com linha de 3 ou não. Até existe a preocupação não só com a marcação dos lados, com Yamal e Williams, mas também com o meio-campo, como eu falei, o meio-campo espanhol jogando muita bola, a Espanha dominando o jogo no meio-campo, o Rodri faz uma baita de uma Euro, você tem o Fabian Ruiz jogando muita bola, um dos melhores da Euro, o Dani Olmo crescendo demais no mata-mata, fez gol contra a Geórgia, gol contra a Alemanha e gol contra a França, e explorando muito bem esse espaço entre linhas. Vai ser curioso, vai ser legal esse embate do Dani Olmo contra o Declan Rice, especialmente, mas também contra o Kobe Mainoo, como a Inglaterra vai cuidar desse setor entre as linhas, que é onde o Dani Olmo vem jogando muito bem, vem explorando bastante espaço, ele é muito bom nisso, muito inteligente. Eu só ver o segundo gol da França, a movimentação dele no início da jogada e também na finalização, para você ter uma ideia. Se deu o Cucurella, que eu não sou grande fã, mas vem fazendo uma Euro bem correta e sendo importante, né? Dando esse equilíbrio, um lateral jogando mais por dentro, ajudando mais na saída, sem chegar tanto ao fundo, deixando o corredor mais para o Nico Williams, e tendo o Lamine Yamal também na outra ponta. Não vejo grandes mudanças individualmente falando na seleção da Espanha. Tem as voltas importantes de Carvajal e também do Lenormand, dos titulares, que ficaram fora do jogo contra a França de suspensão, especialmente o Carvajal, que é a diferença ali do Navas para o Carvajal é a maior nesse sentido. Ele é um cara acostumado com grandes decisões, é um líder desse elenco também.
Então é muito importante ter, além do nível técnico, é um cara que cresce em final. E se ter jogadores que nesses grandes jogos crescem, é sempre muito importante. E eu acho a Espanha favorita, eu prevejo o jogo com a Espanha tendo mais a bola. É uma seleção que gosta disso, que sabe propor e incomodar o adversário de diferentes formas. Porque é a Espanha que gosta de ter a bola, que nem as antigas, sim. Mas essa Espanha tem um diferencial que é justamente nas pontas. Nico Williams e Lamine Yamal, a capacidade dele de um contra um, de furar grandes defesas, é algo que faltou à Espanha em vários momentos e tem neles. Uma dúvida é o Morata, porque o Morata não vem fazendo uma Euro boa, é um cara taticamente importante, etc. Mas não jogou bem pela França, e a Espanha vai precisar disso, ainda mais se pegar uma Inglaterra mais fechada, seja jogando uma linha de 5 ou não, e vai precisar que o Morata apareça um pouco mais, porque vem faltando ele em alguns jogos, especialmente nesse mata-mata. E tem também a questão de goleiros. Eu, sendo honesto, o Unai Simon me passa mais segurança, mas o Pickford é o famoso chuva e trovoadas. O gol do Xavi Simons na final da Holanda é um gol que eu olho e penso, goleirinho melhor talvez não tomava. E o Pickford tem esses momentos de gênio à besta em espaço de dentro do jogo. Eu acho que a Inglaterra defensivamente, em alguns momentos, dá espaços. Não é uma seleção que é tão segura assim. Apesar de, individualmente, até o Stones e o Gueye não fazerem mal euros. Mas uma seleção coletivamente já sofreu durante essa Euro contra seleções mais fracas, especialmente tanto em transições, jogando defendendo em campo aberto. Eu acho a Espanha favorita. Eu prevejo um grande jogo. Eu acho que a Inglaterra tem sim armas para bater de frente com essa Espanha. Tem a bola parada, que é sempre muito boa. Tem grandes jogadores. Isso não pode ser subestimado. Porque a Inglaterra, coletivamente, como time, para mim, abaixo da Espanha, sim. A Espanha, com o coletivo, vem potencializando ainda mais as suas boas individualidades. A Inglaterra, nem isso não vem acontecendo. Coletivamente, teve atuações melhores contra a Holanda. Foden jogou muito bem, Saka também, mas não é um coletivo que potencializa o individual. Porém, quando você tem tantas boas opções, especialmente meio para frente, isso acaba compensando. Fico como vai ser essa marcação, uma seleção que em alguns momentos sofreu na transição e como vai ser essa marcação, especialmente pelo lado esquerdo por ela, porque a Inglaterra força muito o jogo pela direita. Principalmente desde essa mudança, porque você tem o Foden caindo ali pelo meio se movimentando, é um lugar que ele gosta mais de jogar e ele vem crescendo na Euro a partir dali. Você tem o Saka que ora está aberto, ora cai por dentro, e quando ele cai por dentro, o Walker se lança como fosse um lateral tá aparecendo bem aberto. O lance do segundo gol da Inglaterra no lado contra a Holanda no segundo tempo é especialmente isso. O Walker está aberto e o Saka por dentro para finalizar. E isso aconteceu em alguns momentos. Você tem essa variação durante o jogo. E isso pode, inclusive, complicar a defesa espanhola, porque em alguns momentos tem que estar bem atento a isso, especialmente a marcação por dentro no meio-campo. Com o Dani Olmo, você ganha do ponto de vista ofensivo, mas ele é um marcador abaixo, por exemplo, que você tinha do Pedro, que você tinha de outras opções. E ele também vai ser exigido nessa parte, até porque mais ou menos cair para aquele setor. Então, prevejo um grande jogo. Como eu disse já algumas vezes, a Espanha é para mim a favorita, mas eu acho que a Inglaterra tem sim armas e é capaz de conseguir vencer essa grande final. Mas eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários a sua expectativa para essa grande final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra e o seu palpite também sobre quem será a campeã. Se veremos a Espanha se isolar como a maior campeã da Euro, coroando o grande torneio que fez, ou se veremos a Inglaterra finalmente levar o futebol para casa e conquistar pela primeira vez a Eurocopa e voltar a ser campeã de um grande torneio, algo que não acontece desde 1966. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo, não só por quem assistiu esse vídeo, mas por quem assistiu qualquer vídeo em algum momento da Eurocopa, porque eu fiz um vídeo para cada seleção da Euro, foram todos 24 vídeos, uma correria que só. Eu trabalho CLT, né? Eu trabalho de segunda a sábado, no horário de comércio, mas foi uma correria, foi uma loucura gostosa. Teve vídeos de semifinais, vídeos analisando os confrontos, classificações também desde quarta, oitava, fazendo prévias. É isso. Agora, tudo encerramento, foi uma grande final por aí. Mas é isso, pessoal. Peço mais uma vez, se você não for inscrito, se inscreva, deixar o seu like e dar aquela força divulgando esses outros vídeos para ajudar quem está tentando crescer neste meio. Muito obrigado de coração por quem viu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até a próxima.